Vamos continuar com a implementação da nossa organização do processador MIPS, mas agora a gente vai fazer algumas alterações. Porque até o momento, nesse modelo que a gente tinha visto, que executava tudo em um ciclo só, ele tem dois graves problemas. O primeiro, nós vamos complicar muito a nossa arquitetura conforme a gente for colocando instruções a mais. Esse é um exemplo aqui que diz no slide, ó. E se a gente colocasse uma instrução tipo de ponto flutuante? A nossa unidade lógica aritmética que a gente usa já ia se complicar, né? A gente teria que fazer talvez uma outra. Ela talvez ela requeira uma lógica muito mais complexa que vai acabar adicionando muito mais instruções. Então isso vai acabar perdendo muita área. Instruções não, vai incluindo muito mais lógica. Isso vai acabar perdendo muito mais área. Mas o maior problema que tem é o tempo de execução. Se a gente tiver uma instrução muito complicada, a gente vai ter que fazer ela num ciclo. Aí vocês lembram que a gente explicou na parte anterior dessa aula. Quando a gente tem um ciclo de clock muito grande, todos os outros ciclos vão ter que ficar do mesmo tamanho. E isso acaba prejudicando completamente o desempenho do processador como um todo. Nossa solução vai ser o seguinte, a gente vai tentar usar uma solução menor que ela usa apenas um ciclo de clock menor. A gente vai tentar encurtar o menor ciclo de clock possível. Como nós vamos fazer isso? A gente vai dividir cada instrução em muitos ciclos. E cada instrução vai ter um número de ciclos diferente, de acordo com o que ela necessite. Essa abordagem ela se chama implementação multiciclo. E a gente vai começar a ver alguns detalhes sobre ela. Bom, primeira questão. A gente vai economizar e enxugar bastante o nosso processador. Porque, vamos supor, né, a gente vai reutilizar algumas unidades funcionais. A unidade lógica aritmética, que antes a gente tinha dois somadores e uma ULA, agora a gente não vai precisar mais disso tudo. A gente pode usar uma apenas para calcular o PC, para calcular o endereço de desvio e até mesmo fazer outras operações. Mesma coisa com a memória. Antes a gente tinha uma memória de dados e uma de instruções. Agora não, a gente pode usar a mesma memória duas vezes. Fazer dois acessos em ciclos diferentes, uma para buscar a instrução e a outra para armazenar ou buscar dados na memória. Uma mudança que vai ser importante, que vai complicar um pouco nossa implementação dessa organização, é isso aqui. Os nossos sinais de controle agora não são definidos simplesmente por qual instrução a gente está executando. Vocês conseguem, por exemplo, saber dizer, esse exemplo aqui, numa instrução de subtração, qual vai ser a operação utilizada pela unidade lógica aritmética? Tenta pausar o vídeo, pensar um pouco e responder. A resposta é que a nossa instrução de subtração vai usar duas vezes a unidade lógica aritmética. Uma vez para calcular o PC mais 4, então vai ser uma soma, e depois uma segunda vez para fazer a subtração efetivamente dos dados. Por isso, então, que os sinais de controle não são definidos apenas para a instrução, mas também em qual ciclo da instrução está sendo executado. E para fazer essa unidade de controle, a gente vai precisar usar o conceito de máquina de estados finitos. Tá? A gente vai ver isso aí mais para o final da aula de hoje. Mais algumas questões. Então a gente vai tentar quebrar a instrução. Como a gente vai implementar? A gente vai quebrar em passos, em vários passos. Cada passo vai tomar um ciclo no nosso multiciclo. Mas a gente não vai quebrar de qualquer maneira. Lembra que na aula anterior a gente estava vendo as três coisas que mais levam tempo para executar? Uma é o somador, a outra é o banco de registradores e a outra é a memória. Então, se a gente for usar a unidade lógica aritmética, por exemplo, a gente não vai usar uma busca da memória no mesmo ciclo. E se a gente for buscar um dado no registrador, no banco de registradores, né, melhor dizendo, não no PC, mas no banco de registradores, a gente não vai usar ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, a unidade lógica aritmética, e assim por diante. Por quê? Porque isso vai reduzir, vai enxugar o tamanho do nosso ciclo. A gente vai tentar fazer uma implementação minimalista no curto período possível de ciclo de clock que a gente conseguir e ao mesmo tempo
a gente conseguir fazer uma implementação que enxugue a quantidade de área necessária. A gente vai tentar usar o mínimo possível de elementos na nossa implementação. A gente vai ver a figura aqui embaixo daqui a pouco. Então, o que vai acontecer no final de cada ciclo? A gente vai precisar de chamados registradores internos. São registradores que não são os de propósito geral, que vão guardar os resultados de cada ciclo. Porque depois de cada ciclo a gente precisa guardar os resultados parciais, senão eles vão ser perdidos. A gente precisa colocar mais elementos sequenciais nesse circuito aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa figura agora, né, para ilustrar. O primeiro passo de uma instrução, vamos supor, a gente vai buscar o dado no PC, né? Vai pegar o PC e vai buscar o dado na memória. Assim que a gente busca o dado na memória, a gente já tem que salvar ele. A gente salva qual é a instrução que foi buscada na memória de instruções, né? No caso agora é a memória unificada. Mas buscou o dado, salva. Esse daqui é um registrador, um registrador intermediário, que se chama Instruction Register. Depois a gente vai ver mais detalhes, mas entre, por exemplo, memória e banco de registradores, tem registradores intermediários. Entre o banco de registradores e a unidade lógica aritmética, a gente tem registradores intermediários. E entre a unidade lógica aritmética e a memória também. Então, quem são os nossos registradores intermediários? É o Instruction Register, Memory Data Register, A, B e a Luout.